é um dos mais históricos edifícios que Luanda tem. Acredita-se que a estrutura em ferro forjado tenha sido construída na década de 1880 ou 90 em França, como pavilhão para uma exposição. Ainda existe alguma especulação sobre a forma como chegou ao nosso país. Algumas fontes indicam que o edifício é da autoria da escola de Gustave Eiffel, o mesmo que fez a majestosa Torre de França. Foi adquirido em leilão por uma firma comercial que o mandou montar precisamente neste local para as suas atividades comerciais. Portanto, nos anos 70, ao que se sabe, há um período em que há aqui um vazio em termos de história relativamente ao palácio. Muito dificilmente se compreende quando é que ele terá sido montado. Algumas fontes indicam-nos para os anos 40 e outras remetem-nos para um período cá mais recente, entre os anos 60 e 70. Mas o que se sabe é que nos anos 70 aqui ficou instalado os serviços do IASA, que era o Instituto de Assistência Social de Angola. Durante o período colonial, o edifício gozava de grande prestígio e foi usado como centro da arte. Após a independência, o palácio entrou em ruína. Mas foi restaurado pela construtora Odebrecht através de um financiamento da Indiama. A infraestrutura mantém a originalidade das matérias entregues, dando melhor qualidade na vida da estrutura. O secular edifício é hoje a sede da Fundação Sindica do Colo, que neste momento organiza a segunda trienal de Luanda. Esta relação entre o património arquitetónico, neste caso específico, na cidade de Luanda, possibilita a leitura da própria história da cidade. Não é? A arquitetura é uma das possibilidades de ir a um espaço cultural. É preciso saber-se que, no pós-independência, o Ministério da Cultura, que é no fundo o nosso Ministério de tutela, que gera de uma forma científica os museus nacionais, num acordo com a empresa pública Indiama, aceitou, obviamente, a proposta da Indiama, uma vez que a própria Fundação Sindica do Colo é parceira do Ministério da Cultura. A conservação do Palácio de Ferro faz parte da manutenção da história da cidade de Luanda, mais do que pelo simples facto de ser uma construção antiga. É também a demonstração histórica da mudança dos paradigmas de construção do final do século XIX. Se reparar, ele é singular justamente por se tratar de uma construção de ferro. Portanto, a primeira e a única ainda construção não é dessa época, me refiro aos finais do século, uma construção dos finais do século XIX, né? Todo ele concebido em ferro. Dizia eu que é singular porque se trata de um caso único em Angola. Remete-nos para uma tipologia, a sua importância advém do facto de remeter-nos para uma tipologia de construção, como dizia, não igual à anterior, portanto, à prática tradicional da arquitetura. A recuperação da infraestrutura levou 2 anos. Classificado como um monumento histórico e património cultural do país, foram adotados critérios recomendados internacionalmente para a reestruturação de bens arquitetônicos de valor cultural. O processo de reabilitação inclui o reaproveitamento, na medida do possível, de todas as peças originais, substituição por réplicas de peças, utilização de elementos de feitura contemporânea nas inserções ditadas pelo novo programa de uso, como instalações de climatização e iluminação.